E você confere agora as ocorrências policiais desta segunda-feira do Informativo Difusora. E na última sexta-feira, por volta das 8 horas da noite, a Polícia Militar de Águas de Lindóia, durante patrulhamento pelo bairro Popular dos Francos, região das Casas Populares, realizava patrulhamento preventivo em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, momento em que 3 indivíduos, ao avistarem a viatura, se assustaram. 2 fugiram para um matagal, sendo que um deles retirou de dentro da camisa uma sacola e a lançou no mato. Um outro cidadão que estava junto a eles tentou evadir, correndo em direção à viatura, e foi contido. Em busca pessoal com este cidadão, nada de irregular foi localizado. Quando outra equipe chegou em apoio aos militares, foi realizada buscas na região onde a sacola teria sido lançada por um dos elementos que fugiu para o mato. Momento em que foi localizada a sacola contendo mais de 120 porções de cocaína. Conforme publicação do portal Tô no Giro de Monte Sião, após a identificação do indivíduo, foi questionado sobre os motivos de ele estar ali e de estarem os 3 em posse daquela quantidade de entorpecentes. Foi quando o cidadão informou que estava no local apenas para comprar uma bucha de maconha para consumo. Porém, os militares acharam estranho a sua versão, uma vez que não foi localizada nenhuma substância de maconha na sacola. Diante das circunstâncias, o elemento de 24 anos foi conduzido ao plantão policial para averiguação dos fatos, junto com os entorpecentes. Durante a condução até a viatura, o detido resistiu à prisão e os seus familiares se lançaram contra a guarnição policial, sendo necessário o uso de força moderada para afastar as pessoas. Ao chegar no plantão policial, após a apresentação da ocorrência, o conduzido ficou à disposição da justiça e a droga foi apreendida. E um homem foi preso pela Polícia Militar na cidade de Ibitiúra de Minas com uma arma de fogo. A prisão aconteceu após uma denúncia de que o indivíduo teria o objetivo de matar outras pessoas. De acordo com a polícia, durante patrulhamento, militares foram acionados a comparecer a uma residência rural onde um homem estaria armado e com a intenção de matar outras pessoas no local. Ao chegarem ao endereço, os policiais conseguiram apaziguar os envolvidos e avistaram uma arma de fogo em um dos cômodos da casa. Segundo publicação do Portal de Andradas, ao serem questionados, os moradores informaram quem seria o proprietário da arma, que estava em situação irregular, e este acabou localizado pela PM. O autor e a arma apreendida foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil na cidade de Poços de Caldas. E a Polícia Civil localizou uma série de materiais furtados de obras na cidade de Andradas. Os equipamentos foram encontrados com um receptador na cidade de Caldas. De acordo com a polícia, equipamentos como andaimes, betoneiras, estacas e ferramentas de construção foram encontrados em um barracão em Caldas, após investigações. O material, conforme a polícia, havia sido furtado entre os dias 2 e 3 deste mês. De acordo com o Portal de Andradas, no esquema, os bandidos furtavam os materiais e levavam até o receptador que os comprava. Alguns dos materiais localizados foram reconhecidos pelas vítimas e restituídos aos seus devidos donos. Ainda conforme a polícia, os furtos em obras têm se tornado corriqueiros, uma vez que não há vigilância nesses locais, principalmente na parte da noite. E a Polícia Militar de Monte Sião, por volta das 6 horas da manhã deste sábado, dia 17, foi acionada via 190 a comparecer em uma residência localizada no loteamento São Sebastião, próximo ao bairro Mococa, onde uma moradora dizia que um rapaz, já conhecido no meio policial, havia invadido a sua residência contra sua vontade, dizendo ser foragido da justiça e que se ela contasse para a polícia, mataria ela e todos os seus filhos. De posse das informações e ligações telefônicas constantes, os policiais foram até o local, já sabendo quem seria o elemento, sendo ele apontado como autor de diversos furtos na região recentemente. No imóvel, a vítima permitiu a entrada dos militares, porém o elemento, ao avistar a equipe, saiu correndo, sendo dada a ordem de parada, mas o mesmo desobedeceu, pulando muros para outras residências. Os policiais informaram que durante a ação e fuga do autor pelas residências, vários pedidos de socorro foram ouvidos, vindo de um outro imóvel, onde a porta estava trancada. Os militares conseguiram acessar o local e resgataram as vítimas que estavam em pânico. O cidadão não teve outra escolha e iniciou outra fuga, pulando mais muros e entrando em outras casas. Segundo publicação do portal Tô no Giro de Monte Sião, toda a população da região ficou revoltada com a ação do indivíduo e iniciou uma caçada pelo autor, e os militares tentavam conter a situação.
Em certo momento, um dos militares conseguiu localizar o indivíduo, que recebeu voz de prisão, porém reagiu à tentativa de imobilização e entrou em luta corporal com o policial, e fugindo na sequência. Quando o autor correu para uma área de mata, a população acabou indo atrás, e já sabendo das suas ações delituosas no bairro e também na cidade de Monte Sião, o povo conseguiu cercá-lo e deter o cidadão. A população então começou a agredi-lo. Os militares conseguiram conter os agressores e tirá-lo da multidão, levando para a viatura, onde foi dada voz de prisão em flagrante. Já é sabido que o autor usa tornozeleira eletrônica, porém ele constantemente retira por conta própria para suas ações delituosas. O rapaz de 21 anos foi encaminhado para exames médicos e posteriormente ao quartel policial, onde foi realizado contato com o delegado de plantão em Pouso Alegre, o qual disse não ser necessário encaminhar o mesmo para aquela delegacia e sim realizar o termo circunstanciado de ocorrência e liberá-lo. Após a elaboração do TCO, o cidadão assinou o documento e saiu do quartel debochando da situação, segundo relatos de testemunhas. E um homem de 36 anos no início da manhã deste domingo, dia 18, foi agredido e recebeu vários golpes de faca em um posto de combustíveis na cidade de Monte Sião. A polícia militar foi acionada pelo pronto atendimento municipal, que informou que teria dado entrada naquele local um cidadão vítima de lesão corporal. No local, os militares conversaram com a vítima, muito desorientada devido aos medicamentos, e pouco pôde falar. Via Central 190, testemunhas anônimas informaram os militares que durante a madrugada o autor teria agredido uma mulher e que um amigo da vítima teria entrado no meio da briga para separar. Mais tarde, o autor das agressões teria ido acertar as contas com o cidadão que teria separado a confusão, mas não o encontrou no local e reconheceu o amigo dele, e então passou a agredi-lo fisicamente e se apossou de uma faca que estava em sua cintura e começou a desferir golpes na vítima que tentava fugir das agressões. Os militares realizaram buscas através de câmeras de monitoramento da cidade e conseguiram identificar o autor do crime, que após os fatos saiu correndo do local, se dirigiu até a praça do bairro Maggioli e depois fugiu pela Avenida das Fontes, não sendo mais localizado. A vítima foi atendida com diversas lesões, estava sendo medicada e está internada no pronto atendimento da cidade de Monte Sião. E a polícia militar agiu rápido e conseguiu prender em flagrante uma quadrilha de 8 pessoas no momento em que eles assaltavam um galpão de uma distribuidora de remédios na manhã do último sábado em Pouso Alegre. Os bandidos fizeram 12 funcionários reféns quando descarregavam uma carreta na empresa. A polícia foi acionada pela central de monitoramento da distribuidora, que notou que havia algo de errado acontecendo no local. O galpão fica no bairro Jardim Califórnia, nas proximidades do 20º Batalhão da Polícia Militar. Segundo a polícia, a carga no local estava avaliada em R$2 milhões. O tenente Giovanni Casagrande foi quem comandou a equipe no local do assalto. De acordo com o tenente, foi preciso negociar com os criminosos para buscar que eles se entregassem. Como houve uma resistência passiva, a polícia usou munição química para conseguir a rendição do bando. No local, foram apreendidos os seguintes materiais: um revólver Taurus, calibre 32, uma réplica de uma pistola, uma faca de cozinha, 2 pares de placas veiculares, as quais estavam guardadas dentro de um caminhão, 3 bonés, 2 blusas de frio, R$540 em dinheiro, um colar de prata, um pacote de abraçadeiras de nylon tipo enforca-gato, uma chave de um veículo, 2 documentos de veículos, 10 celulares sem avarias e mais 6 celulares quebrados propositalmente pelos autores, antes de serem presos. Segundo o portal tvminas.com, nenhum refém ficou ferido e nada foi levado do galpão. E de acordo com informações, os bandidos tiveram a ajuda de um funcionário do galpão de 19 anos da distribuidora de medicamentos que repassou informações para os criminosos. Todos os presos foram levados para a delegacia da Polícia Civil na cidade de Pouso Alegre. E por volta das 9h15 da noite do último sábado, dia 17, a Polícia Militar de Ouro Fino prendeu um cidadão CFSF de 24 anos e identificou outros 2 cidadãos com idades de 29 e 47 anos. As equipes de patrulha na cidade realizaram monitoramento de um local conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, conhecido como Escadão, e identificaram os indivíduos realizando contato com outros elementos e, em determinado momento, puderam ver quando o autor preso subia e descia uma escada até uma laje e pegou algo,
sendo muito semelhante à droga. Neste momento, as equipes agiram e o elemento, ao avistar as equipes, correu e dispensou dentro de uma igreja a quantia de 28 pedras de crack. E após vistoria na região onde eles estavam, antes da ação policial, foram localizadas mais 11 pedras da mesma substância. Os outros elementos são apontados através de denúncias anônimas que atuam no comércio de entorpecentes também, porém, quando foram abordados, nada de ilícito foi encontrado com os dois. O cidadão que dispensou o entorpecente foi preso e encaminhado ao plantão policial acusado pelo crime de tráfico de drogas. Participaram dessa operação o sargento Mendes, cabo Henrique e soldado Renato, da viatura de cobertura sargento Iglesias, cabo Bertoldo e segundo sargento Alisson, e também participaram o cabo Roberto e o segundo soldado Cássio. E no último sábado, dia 17, por volta das 10h30 da manhã, a Polícia Militar Rodoviária atendeu a um acidente de trânsito com vítima na rodovia MG 290, na altura do quilômetro 55, em Ouro Fino. O acidente envolveu 2 veículos no trevo que liga a rodovia MG 290 com a rodovia MG 459, sentido a Monte Sião, e deixou uma pessoa com ferimentos leves. A condutora do veículo Chevrolet Cruze, uma médica de 31 anos, informou aos militares que seguia pela rodovia sentido Jacutinga a Ouro Fino, momento em que teria sido surpreendida pelo veículo Volkswagen Gol, que cruzou a pista, não sendo possível evitar a colisão. Conforme publicação do portal Tô no Giro de Monte Sião, a condutora do veículo Gol, uma mulher de 24 anos, não pôde dar a sua versão dos fatos devido a estar sendo socorrida pelo SAMU. Porém, a passageira do veículo, que não apresentou ferimentos, a vice-prefeita da cidade de Estiva, aqui em Minas Gerais, informou que seguiam no sentido oposto da MG 290, no sentido Ouro Fino a Jacutinga. E a condutora, imaginando dar tempo para atravessar a rodovia e acessar a MG 459, cruzou a via, porém foi atingida pelo outro carro. Ambos os veículos estavam com a documentação em dia e foram liberados, porém o Gol foi removido para o guincho até o pátio e o Cruze foi removido pela seguradora. A condutora do veículo Volkswagen Gol teve ferimentos leves e, após atendimento, foi liberada. Do plantão policial para o informativo Difusora, repórter Paulo Henrique.